Agora nós vamos entrar então no nosso estudo bíblico. Nós temos estudado o livro de Josué. Hoje nós leremos o capítulo 8 e iremos caminhar do 30 ao 35. Será a nossa caminhada para encerrar o capítulo de número 8. Você que está aqui, você que está em casa, é então nosso convidado a estudar conosco Josué, capítulo 8. Esse capítulo é interessante porque nós vamos trabalhar nessa noite a renovação da aliança. Isso, coloca aí, olha lá, a renovação da aliança com Deus. A gente vai entender a necessidade do povo fazer essa renovação e o motivo pelo qual eles vão fazer isso. Então, em Josué capítulo 8, desse texto que nós iremos ler logo, do 30 ao 35, a gente vê aí Josué orientando o povo a desenvolver uma obediência. Obediência a essa ordem que Deus já havia dado a Moisés, e Moisés já havia orientado o povo, a gente vai falar sobre isso, como que esse povo deveria proceder após eles passassem o Jordão. Deus já tinha dito como deveria ser feito, o que deveria ser feito. Eu gosto muito dessa colocação que eu acabei de dizer para os irmãos, porque a palavra de Deus é tudo o que Deus já diz que nós devemos fazer. Se a gente não faz o que a palavra de Deus diz, a gente também não colhe o que a palavra de Deus nos oferece para nós colhermos. A palavra de Deus, querido, ela é o manual de Deus para você viver. Se você quer viver bem, bote em prática a palavra de Deus. Josué, ele vai fazer aqui com o povo o que Moisés já havia recebido de Deus para que eles fizessem do outro lado. E a maneira como eles deveriam se portar diante daquela realidade em que eles encontrarão agora. Aí o que é interessante é que aqui, e por isso que eu parei o capítulo 8 semana passada, para poder tratar apenas desses 5 versos com os irmãos, porque, lembra, Josué estava na guerra, na batalha contra a cidade de, lembra, irmãos? Ai, lembra? Eu falei, ai, então estava lá contra a cidade de Ai, e guerreando, e vencendo, e aí agora no capítulo 8, do 30 ao 35, Josué para a guerra, ele vai parar a batalha, e ele vai, nesse momento que ele pausa essa campanha militar, ele vai parar essa batalha para cultuar a Deus, e também para renovar a aliança. É muito interessante o fato deles fazerem isso, Josué levar o povo a entender assim, ó, ganhamos até aqui, agora vamos parar. Vamos cultuar a Deus e vamos renovar a nossa aliança com o Senhor. E a gente vai tentar entender o porquê que Josué faz isso. Mas eu já quero pensar com os irmãos algumas coisas importantes. Primeiro, entender de que às vezes, e muitas são as vezes, que nós estamos aí tão envolvidos em cuidar da nossa própria vida, tão envolvidos em passar, de repente, em um concurso, tão envolvidos em passar em uma prova, tão envolvidos em conseguir uma porta de emprego, tão envolvidos em fazer alguma coisa, que o culto a Deus, ele vai ficando esquecido, vai ficando de lado. Quantos, de repente, aqui já não falaram assim, em um domingo, por exemplo, hoje está tão corrido que hoje eu não vou cultuar a Deus lá na igreja, não vou não dá. Hoje não dá, está muito corrido o meu dia hoje. Estudo de quarta-feira, por exemplo. Não, cheguei muito cansado hoje. Não dá para ir hoje lá na quarta-feira estudar a palavra de Deus com os irmãos. Quantas vezes o cansaço, a demanda, as nossas prioridades tomam o lugar do culto a Deus no nosso coração. O que Josué vai nos ensinar aqui é de que o culto a Deus deve ser uma prioridade. Prioridade, irmãos. Isso é muito importante. Você precisa começar a entender isso nessa noite. Você em casa, você aqui. O culto a Deus, ele é uma prioridade na sua vida? Ou ele é apenas algo que acontece porque é um domingo, porque é um sábado, porque é uma quarta-feira, ou porque, de fato, você entende que aquilo ali é prioridade ao seu coração para o Senhor? Aonde a batata frita vai até queimar, mas o culto a Deus não vai deixar de acontecer. A gente precisa entender o que é prioridade na nossa vida. E esse texto vai nos ensinar sobre prestar culto a Deus. Vamos ler então, eu quero ler com os irmãos
capítulo 8, do 30 ao 35, está na tela, os irmãos vão poder acompanhar, a gente vai caminhar junto. Tenho certeza que o pessoal do mídia está aí já com o microfone preparado para nos apoiar e nos ajudar, caso alguém vá colocar alguma colocação. Diz o verso 30. Então Josué construiu no monte Ebal um altar ao Senhor, o Deus de Israel, conforme Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado aos israelitas. Ele o construiu de acordo com o que está escrito no livro da lei de Moisés, um altar de pedras não lavradas, nas quais não se usou ferramenta de ferro. Sobre ele sacrificaram ao Senhor holocaustos e ofertas de comunhão. Ali, na presença dos israelitas, Josué copiou nas pedras a lei que Moisés havia escrito. Todo Israel, estrangeiro e nativos, com os seus líderes, os seus oficiais e os seus juízes, estavam em pé dos dois lados da arca da aliança do Senhor, diante dos sacerdotes, levitas, que a carregavam. Metade do povo estava em pé, defronte do monte Gerizim, e metade defronte do monte Ebal, tudo conforme Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado anteriormente, para que o povo de Israel fosse o que, irmãos? Abençoados, guarde isso. Verso 34. Em seguida, Josué leu todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, segundo o que está escrito no livro da lei. Não houve uma só palavra de tudo que Moisés tinha ordenado que Josué não lesse para toda a Assembleia de Israel, incluindo mulheres, crianças e os estrangeiros que viviam no meio deles. Ou seja, todos ouviram de que existe bênção e existe maldição. E Josué vai reescrever ali tudo que Moisés já havia orientado para que o povo fosse abençoado. A proposta de Deus não era amaldiçoar o povo, era que o povo fosse o que, irmãos? Abençoado. Mas deixa eu te dizer uma coisa, toda ação tem o que? Uma consequência. Por exemplo, se você amanhã tiver que trabalhar e você tem que bater ponto, algumas empresas você bate ponto lá, se você for honesto, se você não for desonesto, deixar o seu cartão com alguém para bater para você, aí é desonestidade. Se você for honesto, você acordou atrasado e percebeu que você chegaria lá bem tarde. Você vai bater o cartão tarde e no final do mês vai haver o quê, querido? Desconto. Porque você não bateu o cartão no horário, não é verdade? Vai haver um desconto. Então, dormiu demais, a consequência vai ser ganhar menos. Hoje em dia tem gente que dorme tanto que não ganha nada no final do mês, porque só fica dormindo. Não quer trabalhar, não quer acordar cedo, não quer correr atrás. Então, a consequência é não ter o recurso no final da... Aí olha a conta lá, 000, e fala, Senhor, faz milagre. Trabalha, meu irmão, que o milagre acontece. Deus multiplica recursos. Quando a gente tem o mínimo, Deus multiplica de uma maneira que o mínimo dá para suprir tudo. Esse é o milagre que Deus faz. Não é você ficar esperando cair dinheiro do céu se você não quer trabalhar. Então é importante entender isso. Toda ação, ela tem uma consequência. E Moisés já havia orientado o povo. E Josué agora reescreve e orienta também. Vamos caminhar ali, eu quero mostrar para os irmãos uma imagem. Olha lá. O começo da passagem, então, mostra que Josué levou todo o povo de Israel, todos os exércitos, as mulheres, as crianças, os naturais da terra, que haviam se incorporado ao povo de Deus, para Siquém, onde ficava os montes Ebal e Gerizim. Então, a gente tem ali no meio, onde está escrito Shechem, é Siquém. Então, Josué vai levar o povo de Ai até Siquém, que é ali no meio. Entre Siquém, a gente tem, então, a divisão, que é aí os dois montes, que é o Monte Ebal e o Monte Gerizim. Então, essa é a localização geográfica em que Josué ele vai conduzir o povo. E a gente vai perceber de que de Ai para Siquém existe um percurso.
existe um caminho. Lembra que Josué está com o povo em Ai, guerreando, ganhando, e aí ele vai para Siquém, porque lá em Siquém é o lugar em que ele havia recebido a orientação de Deus através de Moisés e agora para ele, de que lá em Siquém deveria se escolher um daqueles montes, e Deus orienta qual, para que fosse levantado um altar ao Senhor. Então Josué para a guerra e vai fazer esse percurso para Siquém, para naquele lugar ele levantar o altar que Deus estava esperando para receber a adoração. Perceba o que vai acontecer. Olha lá, eu tenho uma pergunta para você. Responda aí. Deus mandou construir um altar em Ebal, o monte da maldição, ou em Gerizim, o monte da bênção? O que os irmãos acham? Em qual dos dois lugares Deus mandou construir o altar? No monte da bênção ou no monte da maldição? Da bênção, a irmã disse da bênção. E aí, irmãos, o monte da bênção ou da maldição? Quantos acham que foi no monte da bênção? Levanta a mão. Da bênção. Quantos acham que foi no monte da maldição? Levanta a mão. Quantos não acham nada? Quantos não leram o texto? Ó, Deus mandou construir no monte da maldição. Deus mandou levar o povo e construir um altar no monte da maldição. No monte Ebal, não no monte Gerazim. E a gente vai ver isso aí. Vamos lá. Moisés havia dito que o povo, quando entrasse na terra, deveria ir até Siquém, e lá no monte Ebal seriam pronunciadas as maldições que cairiam sobre o povo de Deus, caso desobedecesse a ele. E o monte Gerizim seriam pronunciadas as bênçãos. Porém, o altar é construído aonde estava o monte da maldição. Você saberia responder por que o altar foi construído no monte da maldição? Alguém teria alguma ideia, irmãos, aqui nessa noite, antes da gente prosseguir? Por que o monte da maldição e não no monte da bênção? O irmão lá falou porque eles deveriam ser curados. Existe uma ideia simbólica dessa ideia de Deus de construir num lugar, sim, e não no outro por algum motivo específico. Perfeito. Algum motivo muito específico. Eu diria assim, quem está com saúde não precisa de médico, né? E o lugar que está a maldição está doente. Está doente, né? Cura, é esse sentido que eu estou falando. Tá, vamos lá. Vamos caminhando que a gente vai tentando desenrolar aí essa realidade. Eu acho isso. Amém. O irmão ali, por favor, passa para ele o microfone, por favor. Eu creio que a intenção do Senhor era transformar a maldição em bênção. Ok, transformar a maldição em bênção. Muito bem. Vamos caminhando por esse caminho aí que a gente vai chegar lá. Olha o que Deuteronômio vai dizer para nós, 27, 12, quando Moisés orienta sobre isso. Ó, ele vai dizer no verso 12: quando vocês tiverem atravessado o Jordão, as tribos que estarão no monte Gerizim para abençoar o povo serão Simeão, Levi, Judá, Isacar, José e Benjamim. As tribos que estarão no monte Ebal para declararem maldições serão Ruben, Gad, Azer, Zebulon, Dan e Naftali. Então, Deus determina de que um grupo vá para um lado e lá seja declarado as maldições. Os irmãos lembram que nesse caso a gente está falando de Deuteronômio, quando Deus dá a Moisés a orientação de que, ó, se fizerem isso, vocês serão abençoados. Se andarem no meu nome, vocês serão abençoados. Mas se vocês deixarem os meus caminhos, vocês serão isso. E Deus, então, está falando dessa maldição, da ideia de um grupo que escolhe andar com o Senhor e recebe as bênçãos do Senhor, e um grupo que escolhe desobedecer a Deus e então colhe o fruto da desobediência, porque, como eu disse no início, toda escolha vai trazer uma consequência, seja ela
algo bom, seja ela algo ruim. E o texto vai nos fazer perceber isso. Então, curiosidade aí que eu coloquei, o simbolismo dessa realidade que a gente acabou de ler, olha lá, a lei de Deus amaldiçoa quem não a cumpre e pronuncia a condenação do pecador, mas sobre a lei, em cima do monte da maldição, há então um sacrifício no altar, cujo sangue escorre sobre o monte, com que cobrindo as maldições da lei. Então a ideia de colocar o altar em cima da maldição é de que ali, querido, quando fosse feito o sacrifício, aquele sangue derramado ali, ele iria estar por cima daquela maldição, ou seja, o sangue iria superar a maldição que estava sobre aquela realidade. Isso faz a gente entender de que em Cristo não há maldição para as nossas vidas, porque o sangue de Jesus, ele acaba, ele elimina toda maldição, irmãos. Não há possibilidade do seu coração ser um altar para Cristo e você viver uma vida em maldição ou amaldiçoado. O que o texto está fazendo a gente perceber é isso. Quando o sangue é derramado sobre o lugar onde é maldição, como o irmão acabou de relatar, esse lugar se transforma em um lugar de bênção. Agora, por que Deus constrói o altar no monte onde é visto como o monte da maldição? Simbolicamente para nos mostrar de que muitas vezes a gente cai, a gente erra, e é só o sangue de Jesus que pode nos perdoar de todo o pecado. A gente se arrepende e o Senhor vai lá e nos perdoa, porque o sangue dele nos purifica de todo o pecado. Por isso o monte da maldição é o lugar escolhido, porque o Senhor sabia de que no tempo de hoje existiriam pessoas também que iriam cair, e aí ia falar: Senhor, tem misericórdia da minha vida. O sangue do Senhor é o que nos purifica de todo o pecado. E por isso Deus faz questão de orientar. Olha lá, eu coloquei os dois montes ali na tela para a gente poder olhar. Pode passar para mim, por favor? Isso, o Monte Ebal e o Monte Gerizim. E o Monte da Maldição, então, é lá. Essa foto é uma foto recente, não é uma foto antiga, não. Eu não tive lá, claro, né, irmãos? Mas eu pesquisei uma foto mais recente para a gente poder ver. E está ali uma foto mais recente do Monte Ebal e do Monte Gerizim, e o Monte da Maldição e o Monte da Bênção. E Josué leva o povo para o meio, para Siquim ali, e lá ele faz todo esse trabalho e todo esse andamento aí que a gente está vendo nesse livro que a gente está estudando. É muito interessante a gente ter uma imagem para visualizar a ideia do que está acontecendo ali. Então vamos caminhar. Eu trouxe mais um mapa para nós andarmos um pouquinho. Josué, então, ele edifica um altar no Monte Ebal, o que significou um movimento de 40 quilômetros ao norte da cidade de Ai. Lembra que eles estavam onde, irmãos? Lá em Ai. Olha lá, a cidade de Ai lá. Josué vai subir tudo isso até chegar ali no meio, entre o Monte da Gerizim e o Monte Ebal. E isso é cerca de 40 quilômetros a pé. Não é a cavalo, tá? Não é de Uber, não é de bicicleta, é andando. Perceba, eles estavam ganhando as guerras, as batalhas, estava tudo indo muito bem. Josué para e fala assim: vamos lá em Siquim e vamos construir um altar lá no Monte Ebal para o Senhor? Você imagina se fosse você, se Josué chegasse para você e falasse assim: vamos lá construir um altar agora, gente? Você fala assim: Josué, a gente está ganhando tudo, está tudo indo muito bem, você quer que a gente saia daqui e vá andando até lá? É muito chão, Josué. Irmãos, 40 quilômetros, ele dá de paciência até piedade. De paciência a piedade dá 39,2 quilômetros. Sabe quantas horas é andando? 9 horas andando. Ou seja, eles estão andando de paciência a piedade. Haja paciência, haja piedade. Não é à toa que é paciência e piedade. De paciência a piedade, 9 horas andando, querido. Se eu te convidar para subir um monte aqui para a gente cultuar a Deus, vai falar: ai, pastor, subir esse monte aí, não dá não, é muito chão, muito cansativo. Daqui até lá no varanda, a pé, a Kombi não pode levar a gente até lá não. Você vê? Lembra que eu falei? O que esse texto está nos ensinando é sobre prioridade.
E Josué está ensinando a eles de que a prioridade não é vencer as batalhas, mas é cultuar o Deus das batalhas. Não é vencer a guerra, mas é cultuar o Deus que dá vitória no meio da guerra. Isso é maravilhoso, porque quando a gente entende quem é o general, a gente vai cultuar ele, querido, em qualquer lugar. A gente vai andar, mas vai fazer. Tem que ir fazer discípulo, andar pelo bairro inteiro, falar de Jesus. Então eu vou, porque eu amo cultuar ao Senhor. É isso, é sobre prioridade. E Josué está nos ensinando aí, nessa quilometragem toda, essa distância toda que eles estão vivendo aí, o que eles deveriam fazer. Então o povo seguiu a ordem de Moisés de cultuar a Deus. Cultuar a Deus deve ser para nós uma prioridade. Quantas vezes a gente coloca desculpa para cultuar o Senhor? Eu vou fazer uma pergunta, você levanta a mão. Quantos moram aqui no bairro? Quantos moram no bairro? No bairro que a gente vive aqui. Quase a igreja inteira. Quem não mora no bairro, levanta a mão. Não mora no bairro, não mora no bairro, não mora no bairro. Alguns não moram no bairro. Alguns irmãos moram em Campo Grande. O Léo mora mais longe, né, Léo? Lá é Sepitiba. Senhor amado. A irmã também lá para Santa Cruz, lá do outro lado de Santa, lá para baixo. Fui lá na casa dela, quase me perdi. Tão longe que era. Mas, irmãos, cultuar a Deus no lugar que Deus nos quer deve ser para nós uma prioridade. A partir do momento que Deus falar para você que está aqui hoje, cultuando a Ele nesse lugar, você que mora distante, e o Senhor falar ao seu coração que acabou o tempo de cultuar aqui e vai cultuar em outro lugar, amém. Mas a gente não pode deixar de cultuar a Deus no lugar que nós estamos por conta da distância que nós estamos. Tem que ser uma prioridade. Então, se Deus te colocou para cultuar Ele aqui, você vai cultuar Ele aqui. Não estou dizendo você que, de repente, se mudou para cá, está aqui com a gente aqui, vai ter que voltar lá para a sua terra para cultuar a Deus lá. Se Deus te trouxe para cá, é porque Ele tem projeto na sua vida para cultuar Ele aqui nesse lugar. Mas isso tem que ser prioridade. Prioridade. Não é a distância, é a prioridade. Se Deus te chamar para cultuar a Ele numa igreja daqui a 40 quilômetros, você vai, meu irmão? Com certeza. Jesus, não chama Ele agora não, Senhor. Amém. Jesus. Mas 40 quilômetros é chão. Mas a gente precisa fazer a missão aqui e fazer além. Então, aonde Deus nos chama, a gente precisa, com alegria no coração, cultuar ao Senhor. Então, você que está aí em casa aí, diga aí no chat aí se você tem cultuado a Deus, mesmo em meio aos seus desafios, às suas dificuldades, porque em meio aos desafios, nada pode parar aqueles que amam ao Senhor. Bom, caminhando mais um pouquinho, então a gente viu o mapa, a distância, o lugar onde eles estavam inseridos. Olha lá, chegando lá, Josué então edificou um altar ao Senhor e ofereceu sacrifícios conforme Moisés havia ordenado. Pedras essas que eram brutas, sobre as quais não passaram instrumentos. Perceba, essa ali é uma imagem também atual do possível altar em que Josué tivesse levantado, e ela permanece lá até hoje, no Monte Ebal. E aí os estudiosos estudaram, analisaram a imagem e entenderam de que essa pode ser a imagem de que aquele altar foi construído lá. Deus orientou de que fosse usado pedras o quê? Brutas. Não poderia passar navalha, não poderia passar faca, não poderia cuidar dessas pedras. A minha pergunta para os irmãos é: por que não poderia cuidar de umas pedras que iria ser levantado ao Senhor? Por que pedra? Alguém saberia dizer, irmãos? Por que pegar as pedras brutas assim no meio do caminho e levar lá e colocar lá? Alguém? Hoje os irmãos estão tão silenciosos. Está difícil o texto hoje? Vamos pensar. Pensa comigo. Uma pedra bruta, a natureza dela é aquela, sim ou não? Bruta. E quem é que cria todas as coisas? É o Senhor. Agora, se eu pego uma pedra e eu vou lapidar esta pedra, quem lapidou essa pedra? O homem. Ele lapidou a pedra. O que possivelmente Deus está exigindo ali
é de que ele não quer que o homem toque naquilo que é para ele ser reconhecido, para ele ser visto. O altar deveria ser um símbolo de que era um altar exclusivo de Deus, do próprio Senhor. O homem não teria poder de interferir no altar de Deus. E para mostrar de que a salvação, ela não está relacionada ao que o homem faz, mas o que Deus faz pelo homem. Então o altar deveria ter uma pedra bruta, da maneira como ela estava, porque era a maneira como Deus queria se revelar de que ele era o dono daquilo ali. Não foi o homem que lapidou, o homem que preparou, o homem que determinou, não. As pedras brutas mostrariam de que o Senhor era o Senhor do altar e de que a salvação não viria por obra dos homens, mas viria por obra de Deus. Isso é maravilhoso, não é, irmãos? Por isso a ordem é, pega a pedra que ninguém lapidou, pode colocar ela, porque eu quero mostrar para todo mundo de que isso aqui é obra minha e de que a salvação também será obra minha. A irmã está aprendendo a palavra, tá vendo? Então a gente precisa ter essa compreensão aí. Por isso, possivelmente, as pedras deveriam ser pedras brutas. Vamos ler, então, Deuteronômio 27, eu quero ler com os irmãos, do 1 ao 8. Olha lá. Moisés acompanhado, isso quando Moisés dá a orientação ao povo, e Josué agora aplica ela. Moisés, acompanhado das autoridades de Israel, ordenou ao povo: obedeçam a todos esses mandamentos que hoje dou a vocês. Quando atravessarem o Jordão e entrarem na terra que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês, levantem algumas pedras grandes e pintem-nas com cal. Escrevam nelas todas as palavras desta lei. Assim que tiverem atravessado para entrar na terra que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês, terra onde flui leite e mel, como o Senhor, o Deus dos seus antepassados, lhes prometeu. Quando tiverem atravessado o Jordão, levantem essas pedras no Monte Ebal, como hoje ordeno a vocês, e pintem-na com cal. Construam ali um altar ao Senhor, o seu Deus, um altar de pedras. Não utilizem ferramenta de ferro nas pedras. Construam o altar do Senhor, o seu Deus, com pedras brutas, e sobre ele ofereçam holocaustos ao Senhor, o seu Deus. Sacrifiquem também ofertas de comunhão, comam e alegrem-se na presença do Senhor, o seu Deus. Nessas pedras que levantarem, vocês escreverão com bastante clareza todas as palavras desta lei. Maravilhoso perceber de que não haveria dúvida do que Deus exigiria do povo e como isso seria colocado. Então, Josué vai colocar em prática. O versículo 32 registra que Josué escreveu em pedras uma cópia da lei de Moisés. Eles já haviam recebido a lei, mas agora deveriam caiar ou fazer com cal a base do monte, e em cima da pedra caiada, ao redor do monte Ebal, escreveriam as leis que Deus havia ordenado através de Moisés. Era um trabalho demorado, porque as leis eram muitas. Então imagina a cena, a base do monte, as pedras pintadas de branco e os israelitas escrevendo nela todos os detalhes da lei. Eles deveriam então, irmãos, trabalhar para poder fazer aquilo que Deus estava exigindo que eles fizessem. Não seria algo fácil, exigiria trabalho. Você imagina, você escrever com cal toda a lei, ir lá pintar, depois ter que escrever todas as coisas. Então é um trabalho exigido que eles deveriam colocar em prática, e Josué orienta aí a maneira que isso deveria ser realizado. Em seguida, do verso 33 ao 35, ocorre um momento em que Josué reúne todo o povo e o divide, uma parte perto do monte Gerizim, outra perto do monte Ebal, e no meio os levitas com a arca da aliança. Ali Josué lê a lei para o povo. Josué segue as orientações de Moisés, que a gente leu em Deuteronômio 27, do 12 ao 13. E o versículo 34 resume o que aconteceu. Alguns levitas subiram o monte Ebal e leram as maldições da lei registrada em Deuteronômio, no capítulo 27 e 28. Nós não leremos, mas se você quiser ler depois, as bênçãos e as maldições, está lá, Deuteronômio 27 e 28, que são doenças, pragas, pestes, inimigos e expulsão da terra.
outros levitas subiram ao monte Gerizim e leram também no capítulo 28 as bênçãos da obediência, em que Deus prometia abençoar a lavoura, os rebanhos, a saúde e os filhos. Então, está diante do povo a bênção e a maldição. E eles deveriam escolher o que eles queriam para a vida deles. Querido, a minha vida e a sua vida é baseada em uma escolha. Você que escolhe. Ah, pastor, eu quero caminhar com Cristo. Louvado seja Deus. Ah, não, pastor, com Cristo não dá não, estou fora. Vá lá. Deus tenha misericórdia da sua vida. O texto é claro em dizer para nós qual é o resultado de uma vida em obediência a Cristo, às ordens e àquilo que Ele orienta, e uma vida baseada nas suas próprias convicções, suas próprias decisões. Bom, ao final da leitura, todos deveriam dizer amém, que significa assim seja, a expressão concordância com Deus. O que houve ali, então, foi uma renovação dessa aliança. O último versículo diz que não houve nenhuma palavra ordenada por Moisés que Josué não lesse para todos. Josué cumpriu, assim, tudo o que Deus havia ordenado através de Moisés. Sabe o que isso me ensina? Isso precisa ensinar a você algo nessa noite também? Pode até mudar a liderança, mas não pode mudar a palavra. Mudou a liderança, mas a palavra foi a mesma. Moisés morreu, Josué foi levantado, mas a lei, a orientação, o conselho não mudou. É a mesma orientação, o que foi para um, está sendo para outro. Então a palavra de Deus não muda. Muda-se as pessoas, a palavra permanece. Bom, esse grandioso ato público foi então o primeiro culto realizado a Deus naquela terra pagã, pois Jericó e Ai eram centros de idolatria. E Deus então ali naquele lugar é exaltado. Um altar é levantado naquele lugar e o Senhor então é engrandecido. Para a gente chegar próximo ao término, eu quero fazer uma pergunta para você. No eu pergunto e você responde. Então vamos lá, eu pergunto e você responde baseado no que a gente já estudou aqui nesse momento. Qual o objetivo desses eventos? Por que Josué interrompeu a campanha militar para fazer um culto dessa natureza? O que você acha, querido? Por que parou tudo e um culto foi feito a Deus naquele momento? A gente estudou tudo aqui já, irmãos. É só o resumo, hein? Por quê? Que o Josué parou tudo para o culto ser feito? Mostrar a prioridade, que é o Senhor, mas o quê? A gente percebeu. Fala, irmão, tem medo não. Obediência, aquilo que Deus estava orientando, mas o quê? O que a gente aprendeu mais aqui, nesse momento? Se a gente tiver que parar a guerra e ir cultuar ao Senhor, isso será por qual motivo? Lembra que eu falei? O objetivo de Josué não era apenas vencer, mas era o quê? Exaltar o nome do Senhor, o Deus da guerra. Essa era a proposta. Por que parou tudo ali? Porque aquele momento era o momento dos povos pagãos, daqueles que fizeram parte agora, se uniram a eles, porque muita gente, no meio dessa batalha toda, passou a fazer parte do povo, ouvir a lei e entender de que toda decisão teria uma consequência. E aí a bênção e a maldição foi colocada diante de criança, homem, mulheres, povos que faziam parte dele, outros que foram inclusos a essa realidade. Então, nesse momento agora, eles estão diante dessa possibilidade aí de fazer um culto a Deus. Eu quero dar algumas razões e finalizar com você nessa noite. Primeiro, é porque eles deveriam obedecer ao que Deus havia determinado e porque Deus havia dito que a terra onde pisasse a planta do pé de Josué lhe seria dado, caso ele obedecesse todas as determinações divinas. Então, eles estão testemunhando do que Deus já havia falado. Segunda razão é porque era necessário renovar a aliança com Deus, que fora estabelecida com a nação de Israel, quando o Senhor chamou Abraão e lhe fez promessas, fez uma aliança com ele e seus descendentes. A aliança era de que os filhos de Abraão seriam o povo escolhido
de Deus. E aí, então, agora, eles estão relembrando aquilo que Deus havia dito ao seu povo no passado. Havia grandes nações naquela época, como a Síria, a Mesopotâmia, o Egito, a Índia, mas a aliança não foi feita com nenhuma daquelas culturas grandiosas e avançadas. Deus chamou dentre toda a humanidade exatamente o povo descendente de um homem desconhecido na terra de Ur dos caldeus. E ele faz questão de reafirmar a aliança dele com esse povo. Deus, então, entrou em aliança com Abraão e lhe disse que ele e os seus adorariam apenas a ele e não seriam outros deuses. Teriam de obedecer às suas leis e, em decorrência disso, o Salvador do mundo sairia do meio deles. Então, tudo vai, no final, trazer um reflexo da obra de Cristo na cruz pelos nossos pecados. Aonde a Bíblia diz de que ele se fez maldição por nós. Lembra? No Monte da Maldição foi construído um altar. E Cristo se fez maldição, um altar, para que nós fôssemos perdoados pelos nossos pecados. Deus é poderoso. Que você, querido, possa nessa noite ser uma oferta ao Senhor nesse lugar, porque Cristo se entregou por você que está aqui nessa noite nesse lugar também. Deus então estabeleceu a circuncisão com o selo da aliança, determinou que Abraão e seus filhos andassem de acordo com os seus mandamentos e lhes obedecessem. Só assim ele cumpriria toda a promessa que fizera. No entanto, se a aliança fosse quebrada, ele traria castigos, disciplina e espada e os expulsaria de sua presença. Nós, então, somos os herdeiros dessa aliança. A igreja de Cristo, ela é a descendente espiritual da nação de Israel. Quando os judeus quebraram a aliança, Deus disse que faria uma nova aliança, mas nela a lei não seria escrita em tábuas de pedra, mas gravada no coração do povo, e seria uma nova aliança selada com o sangue de Jesus, seu Filho. Os irmãos lembram que quando a gente celebra a ceia, o próprio Jesus, ele na ceia, ele vai dizer: estou fazendo uma nova aliança. Por meio do sangue dele, a nova aliança é formada. E essa aliança é com você, que é povo de Deus e está aqui nesse lugar também. Foi isso que Jesus celebrou na noite em que foi traído. Ele tomou o pão e o cálice e disse: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Então essa aliança é nova no sentido de que não é mais como uma nação, mas sim com um povo espiritual de Deus, que inclui pessoas de todas as nações. A aliança de Deus não é mais com um povo específico. A sua aliança no seu sangue nova é com todas as nações. Então todos são alvos de ser alcançados por essa aliança, por Cristo Jesus. Não mais apenas a nação de Israel. Quando eles quebraram o que eles quebraram, Deus então fez uma aliança com todos. Então a igreja é o Israel de Deus. A aliança de Deus está sobre a igreja, sobre mim, sobre você. Essa é a nova aliança que Cristo fez na cruz para que nós pudéssemos ter vida na sua presença. João 1, 11 ao 13. O que diz para nós ali? Leia os irmãos para me ajudar. Veio para os que eram seus, e os seus não o receberam. Mas amém, irmãos? Então você, querido, é povo de Deus. A aliança nova, ela foi feita com você, comigo, conosco, com a igreja de Cristo que está aqui reunida neste lugar. Nós somos o povo de Deus. O objetivo de Deus, então, para a gente concluir e finalizar esse estudo de hoje, está aí para os irmãos. Deus queria, então, lembrar os israelitas de que ele era o único Deus e que Israel era o seu povo. Era necessário reler os termos da lei, reafirmando os princípios da bênção e da maldição. Essas são as razões pelas quais Josué parou aquela guerra para fazer aquele culto. Toda vez que a gente para o que está fazendo e se reúne para cultuar, a nossa aliança com o Senhor é renovada.
Todas as vezes que a gente prioriza o culto a Deus, que a gente se senta, a gente vive a comunhão da mesa, a gente prova do renovo de Deus. Então, o que Josué está nos ensinando é isso. Todas as vezes que nós nos reunimos para cultuar ao Senhor, nós veremos o renovo dessa aliança sobre as nossas vidas. Que Deus nos abençoe e que o livro de Josué, capítulo 8, do 30 ao 35, seja aplicado no seu coração e praticado na sua vida daqui em diante. Que Deus nos abençoe. Próxima semana, nós vamos entrar no capítulo 9. Querido, consulte primeiro a Deus. Fala eita de novo aí, consulte primeiro a Deus. Tem muita gente tomando decisão sem consultar a Deus e não dá certo. Semana que vem, a gente vai ver que esse povo vai entrar em um caminho sem consultar a Deus e vai dar problema. Mas semana que vem a gente caminha por esse lado e você é nosso convidado a estar conosco aqui no presencial, no online também. Quero orar, quero agradecer a Deus pela sua vida, você que nos visita hoje, você que está em casa. Muito bom ter você aqui nesse lugar. Vamos agradecer ao Senhor. Abaixe sua cabeça e feche seus olhos. Senhor, muito obrigado pela oportunidade, Senhor, de nessa noite nós estudarmos a Tua palavra. Palavra essa que não veio de homens, palavra essa que veio da eternidade para nós. Jesus, louvado seja o Teu nome, porque nós cremos na Tua palavra. E nós cremos em toda a verdade que a Tua palavra tem a nos ensinar, toda a orientação, toda a clareza, Senhor. Nós cremos de que a Tua palavra é o que nos faz, ó Deus, perceber a Tua vontade para as nossas vidas. Obrigado, Jesus, porque nessa noite nós estudamos a Tua palavra em 5 versos do capítulo de número 8 de Josué, e quantas coisas o Senhor falou conosco. Cremos, ó Deus, de que o Senhor ainda tem muito a nos ensinar. Então, continua ensinando a Tua igreja, o Teu povo, para que nós possamos crescer na graça e no conhecimento da Tua palavra. Agora, Pai, que a graça do Senhor Jesus, que o amor do Pai e a consolação do doce Espírito Santo continue com esta igreja, com o povo que está aqui presente, com o povo que está espalhado. Onde houver a Tua igreja, continue, Senhor, sendo dono desta igreja. Senhor, fica conosco durante o restante desta semana. Continue, Pai, nos livrando, Deus, de homens maus. Senhor, continue nos livrando, Deus, de bala perdida, do homem sanguinário, do homem violento. Continue guardando o Teu povo por onde Teu povo passar, que a luz do Senhor possa resplandecer. Se por onde nós andarmos, Pai, estiver em trevas, quando nós chegarmos ali, que a Tua luz vence naquele lugar. E que lá o Teu nome seja exaltado, porque aqui está o povo que anda na luz, o povo do Senhor Jesus. Nós te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém? Amém, querido. Deus abençoe corações pessoais. Você vai orar, você em casa também. Eu vou estar à porta para cumprimentar os irmãos. Que Deus nos abençoe. Ore silenciosamente. Fiquem na paz.